Qual a minha missão? Qual a minha função na natureza? A nossa personagem de hoje vai em busca de responder essas perguntas. Nosso livro de hoje é A Semente e o Pingo d'Água. Quem escreveu esse livro e também ilustrou ele foi o Osmar Cardoso, um escritor catarinense. Acompanhe essa história comigo hoje. Vamos descobrir então, junto com essa personagem, a função dela na natureza? A semente e o pingo d'água. Era uma vez um pingo d'água que passava flutuando com o vento. Ele encontrou uma sementinha que chorava muito. Ao ouvir a sementinha aos prantos, aproximou-se e perguntou: "Por que você chora tanto?" E a sementinha contou que chorava porque se sentia muito solitária sem ter com quem falar e porque ainda não sabia qual seria a sua serventia para a natureza. O pingo d'água quis consolar a sementinha, mas ela foi logo falando que ele não poderia ajudá-la, porque assim como ela, ele também não tinha nenhuma serventia. Era só um pingo d'água. Mesmo assim, o pingo d'água falou: "Não fique triste, sementinha. Ao contrário do que você está pensando, nós devemos ter sim muita serventia, ou então não existiríamos." Tudo na natureza tem a sua função, até mesmo um pingo d'água e uma sementinha. Então a sementinha parou de chorar, mas ainda muito triste perguntou ao seu amigo pingo d'água se ele poderia ajudá-la na tarefa de descobrir qual a sua função na natureza. Ele imediatamente aceitou e convidou a sementinha para flutuarem juntos com o vento. Ela perguntou para onde eles iriam e ele respondeu: "Para onde os ventos nos levarem, pois igual a nós, eles também têm as suas funções na natureza." Depois de muito flutuarem, os dois foram ficando bem cansados, pois os ventos ora o levavam-os para o norte, ora o levavam-os para o sul, ora para o leste, ora para o oeste, e nada do pingo d'água encontrar a função da sementinha na natureza. Até que ele e ela se cansaram, entristeceu-se e voltou a chorar. O pingo d'água persistente continuou a consolar a sementinha: "Não chore, amiguinha. Vamos sair da corrente dos ventos para descansarmos um pouco e depois continuaremos a nossa procura." Então eles saíram das correntes dos ventos e foram caindo, caindo, caindo até chegarem ao sol. Era um solo seco e deserto, e a sementinha, decepcionada com a tristeza do lugar, começou a brigar com o seu amigo pingo d'água. Viu o que você fez? Nos colocou em um lugar deserto, sem nada à nossa volta, só aquela pedra e muita areia." O pingo d'água então falou para a sementinha que a pedra e a areia também deveriam ter a sua função na natureza e que ele iria descobrir qual seria essa função. Mas quem descobriu na verdade foi a sementinha. E mesmo sem querer, ela foi descansar à sombra que a pedra estava fazendo na areia, chamou o pingo d'água e lhe disse: "Veja só, a função dessa pedra é a de fazer a sombra na areia. Mas por que só uma pedra no meio de tanta areia?" Perguntou a si mesmo em voz alta, e o pingo d'água respondeu: "Para que possamos descansar em sua sombra.
É isso mesmo, disse a sementinha. E os dois foram para trás daquela pedra descansar em sua sombra. Então veio a surpresa maior e os dois juntos descobriram também qual era a função que cada um tinha para a natureza. Havia um buraquinho na areia fofa que a sementinha caiu. Quando o seu amigo Pingo d'Água foi salvá-la, também caiu no buraquinho, desmanchando-se e regando a sementinha. Hoje, anos depois, no lugar daquele buraquinho, existe um enorme jequitibá, árvore de grande porte, cheia de galhos, folhas e frutos, que serve de abrigo e que alimenta muitas aves, borboletas, cigarras e lagartas. Além de produzir muitas outras sementinhas e levá-las pelas correntes dos ventos, ora para o norte e ora para o sul, ora para o leste e ora para o oeste, à procura de suas funções na natureza. E você? Já descobriu qual é a sua função na natureza? Gostou da nossa história de hoje? Eu também gostei muito de ler esse livro e saber que todos temos uma missão. E a maior delas é a missão de fazer o bem, seja para quem for. Até a próxima, fiquem com Deus e um beijão!